Dona Carmela, com seus 65 anos, era uma figura doce, mas a doçura de seu semblante se perdia agora em um mar de tristeza. Ela sempre teve a casa cheia, um verdadeiro formigueiro de vozes, risadas e o burburinho gostoso de uma família grande. Mas um dia, os filhos cresceram, criaram suas asas e foram morar em outras cidades, construindo suas próprias vidas. O vazio que ficou era imenso, um eco doloroso no que antes era um lar vibrante. Ela se sentia como um navio sem porto, à deriva no silêncio. Foi então que aconteceu o impensável. Um dia, voltando da padaria, com a mente ainda distante, pensando em como o pão estava caro e em como sentia falta dos netos, ela, por um lapso de distração, enfiou a chave na porta errada. A porta da vizinha. Abriu. A cena a congelou, um olhar chocado de uma jovem mulher e a vergonha que subiu em seu rosto, quente e arrasadora. Me desculpe. Oh, meu Deus! Que vergonha! Achei que era a minha casa. Balbuciou, sentindo o peso da velhice e da confusão. A porta da vizinha foi, na verdade, a porta da sua própria alma. Por décadas, a vida de Dona Carmela foi tecida com os fios da maternidade. Desde que se casou, seu propósito era claro: cuidar, amar, nutrir. O cheiro de bolo no forno, as festas de aniversário, as reuniões de Natal que lotavam a sala, tudo isso a preenchia de uma alegria que parecia inesgotável. Cada risada de filho, cada abraço apertado era um tijolo na construção de sua felicidade. Mas como as estações, a vida mudou. Primeiro, o marido partiu para a glória eterna, deixando um buraco que ela tentou preencher com a dedicação aos filhos. Depois, os filhos, um a um, seguiram seus próprios caminhos. Ela se viu sozinha, em uma casa que parecia grande demais, fria demais. O silêncio era ensurdecedor, as lembranças, um fardo pesado. A dor da perda, não de pessoas, mas de um estilo de vida, de um propósito diário, apertava seu coração. A solidão era uma sombra constante, lembrando-a a cada amanhecer de que o ninho estava vazio, e ela, a cuidadora, não tinha mais quem cuidar. Aquele incidente da porta errada, por mais trivial que pudesse parecer, foi um gatilho para uma enxurrada de medos. Estou perdendo a cabeça? Estou ficando senil? Ou será que vou me tornar um peso para meus filhos? Perguntas cruéis que ecoavam em sua mente, roubando-lhe o sono e a paz. A vergonha do momento se misturava com uma tristeza profunda. Ela se sentia inútil, como uma peça antiga empoeirada num canto, esquecida. O medo da velhice, da fragilidade, da dependência, antes um sussurro distante, agora gritava em seus ouvidos. Cada ruga em seu rosto, cada dor nas juntas, parecia um lembrete cruel do tempo que passava e levava consigo sua vitalidade e sua importância. As lágrimas escorriam silenciosas, molhando o travesseiro nas madrugadas insones. Ela se sentia abandonada, não pelos filhos, que a amavam à sua maneira, mas pela própria vida, que parecia ter tirado dela tudo o que a definia. Uma desesperança gélida se instalava, e o horizonte parecia cada vez mais cinzento e sem cor. Após o constrangimento, Dona Carmela se isolou ainda mais. Cada vez que via a vizinha, o rosto ficava vermelho, e ela desviava o olhar, evitando qualquer contato. As paredes da sua casa, antes um abrigo, agora pareciam encolher, sufocando-a. O simples ato de sair para comprar pão se tornou uma tarefa hercúlea, pois o medo de encontrar a vizinha ou de cometer outro deslize a paralisava. As noites eram longas, repletas de uma solidão cortante que não dava trégua. Ela tentava se ocupar, arrumando a casa que já estava impecável, lendo livros que não prendiam sua atenção, mas o vazio em seu peito permanecia, uma dor constante, profunda. Ela se sentia presa em um ciclo de tristeza e autocomiseração, com barreiras invisíveis que a impediam de encontrar alegria. O mundo lá fora parecia seguir em frente, vibrante e cheio de vida,
enquanto ela se sentia estagnada, uma espectadora da própria existência, incapaz de romper as correntes de melancolia que a amarravam. Certa tarde, enquanto as lágrimas voltavam a embaçar sua visão, Dona Carmela pegou a velha Bíblia de capa dura que pertencia à sua mãe. As páginas amareladas cheiravam a tempo e a esperança. Ela a abriu aleatoriamente e seus olhos caíram em um salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma pequena faísca se acendeu em seu coração. Naquele momento de profunda dor e desespero, ela se lembrou de que não estava completamente sozinha. Deus, sim, ele estava lá. Com a voz embargada, ela começou a orar. Não eram orações polidas, mas um desabafo sincero, um choro de alma. Meu Deus, eu não aguento mais. Me sinto perdida, inútil. Por favor, me ajude. Me mostre um caminho. O que o Senhor quer de mim agora? As palavras fluíam como um rio, carregando toda a sua angústia. Ela orou por horas, sentindo uma pequena paz invadir seu coração, como um bálsamo para suas feridas. A oração se tornou seu refúgio, seu porto seguro em meio à tempestade. Dia após dia, Dona Carmela continuou a buscar a Deus. As leituras da Bíblia deixaram de ser aleatórias e passaram a ser um estudo, uma busca por respostas. Ela mergulhou nas histórias de fé, nas promessas de consolo e na certeza de que Deus nunca abandona seus filhos. Aos poucos, uma serenidade sutil começou a permear seus dias. O silêncio da casa ainda estava lá, mas já não era tão ensurdecedor. Agora parecia um convite à reflexão, à oração. Ela começou a sentir uma força diferente, uma certeza de que Deus estava operando, mesmo que ela não visse os resultados ainda. Pequenos gestos, como o canto de um pássaro na janela ou um raio de sol entrando na sala, se tornaram lembretes do cuidado divino. Sua fé, antes enfraquecida pelo vazio, reacendeu-se como uma chama suave, mas persistente. Ela sabia que não havia respostas mágicas, mas sentia que Deus a estava preparando para algo novo, para um propósito que ela ainda não conseguia enxergar. A resposta de Deus veio de uma forma que Dona Carmela jamais imaginaria. Uma manhã, enquanto ela regava suas violetas na varanda, a vizinha Lúcia aproximou-se timidamente. Lúcia era uma jovem mãe solteira, com os olhos cansados de quem luta para equilibrar trabalho e maternidade. Dona Carmela, começou Lúcia, a voz suave. Sei que o que aconteceu foi um engano, mas eu tenho observado a senhora. Tem uma doçura em seu olhar. Meus 2 filhos pequenos são uma bênção, mas também um desafio. E com a creche fechada, não consigo trabalhar direito. Minha mãe mora longe e não tenho ajuda. Seria muita audácia pedir, mas a senhora não gostaria de me ajudar com eles? Nem que fosse algumas horas por dia. Eles adorariam ter uma avó por perto. Dona Carmela sentiu um nó na garganta. Aquela porta errada da distração que a fez confrontar a solidão era agora a porta certa, aberta por Deus. Era o convite que ela tanto esperava. Com o coração pulsando uma mistura de surpresa e gratidão, Dona Carmela aceitou. Os dias que se seguiram foram uma explosão de vida e propósito. A casa de Lúcia, que antes ela via apenas como a porta errada, tornou-se um novo lar de afeto. O riso das crianças ecoava em seus ouvidos. As mãozinhas pequenas se agarravam às suas, e as histórias que ela contava eram recebidas com olhinhos brilhantes. Ela preparava lanches, trocava fraldas, cantava cantigas de ninar, todas as coisas que ela pensava que havia perdido. A alegria de servir, de ser útil, de ser amada incondicionalmente por aqueles pequenos seres, preencheu o vazio que antes parecia insuperável. Sua fé se renovou de tal forma que cada batimento cardíaco parecia uma oração de gratidão. Ela havia encontrado não apenas um novo propósito, mas uma nova família, um novo amor. A dor da solidão se dissipou, substituída por uma paz profunda e a certeza do cuidado de Deus em cada detalhe. Dona Carmela olhava para os meninos brincando no tapete, seu coração transbordando.
Ela sabia agora, com uma clareza que antes lhe faltava, que aquela porta errada não foi um mero lapso de distração. Não foi um erro, foi a mão de Deus, suavemente, guiando-a para o lugar onde ele a queria, para a vida que ele tinha preparado para ela. A vergonha inicial se transformou na mais pura gratidão. Deus usou um momento de confusão e constrangimento para abrir uma porta de amor e renovação. Ele permitiu que ela sentisse o peso da solidão, para que, ao final, ela pudesse reconhecer sua intervenção gloriosa. Essa história não é apenas sobre Dona Carmela, é sobre a surpresa de Deus em nossas vidas, mesmo quando tudo parece sem saída. E aqui está a parte que Dona Carmela, com seus olhos sábios, te diria. A porta que você pensa estar errada hoje pode ser a porta que Deus está abrindo para o seu maior milagre amanhã. O vazio que você sente, ele pode preencher de uma forma que você jamais imaginaria. De onde você está ouvindo essa história? Permita que Deus te surpreenda também. Se essa história tocou seu coração, convido você a se juntar a nós para mais momentos